E O que é esse Projeto Projeto Prometheus, tá? No livro de 69. Sempre que você vê a palavra Prometheus, já tem remonta a Prometheus lá do mito grego, de roubar o fogo dos deuses, roubar a tecnologia, né? E aqui ele fala assim, também fala, claro que, né, de superpopulação, mas ele fala, também há o problema da superpopulação, mesmo na nossa era presente, né, onde a lifespan, né, vamos dizer, os anos que a pessoa vive, a longevidade tem dobrado a cada 40 anos, né, e é necessário algum tipo de controle de natalidade. Se todos viverem dessa forma longa, como eles estão vivendo, a população irá crescer mais rápido do que ela cresce agora, né? E a não ser que haja restrições na reprodução e elas sejam reforçadas. Muitas pessoas se opõem a isso, dizendo que isso sacrifica o direito das futuras gerações de nascerem, né? E que se tornará um privilégio daqueles que já estão vivos de permanecerem vivos. E também alguns argumentam que esse desejo de ter filhos como uma motivação fundamental humana, esse desejo não pode ser frustrado. Mas, de alguma forma, se nós continuarmos dobrando a população a cada 40 anos, nós não conseguiremos sobreviver. E a forma de controlar isso será o avanço tecnológico que irá ser incorporado nos corpos humanos. Então, o problema da superpopulação será controlado por meios tecnológicos, tá? E, de novo, isso é a questão da cibernética. Então, cibernética é basicamente o quê? Uma ferramenta, né? Uma metodologia, né? Para chegar no quê? Na tecnocracia, que é o controle da população através desse instrumento que é a cibernética, esses instrumentos tecnológicos. Você chega num governo tecnocrata, não é democrático onde o povo vota e escolhe seus líderes, né? Você tem uma liderança que não é eleita, e eles que são a elite, que são sábios, eles que vão determinar o futuro da humanidade. Então tem um link aí do próximo, que é de um vídeo do YouTube do Peter Thiel, né, que foi aluno do Stanford, né, que algumas pessoas estão conhecendo, mas o Peter Thiel, ele é um dos fundadores do PayPal com Elon Musk. Ele é o fundador do Palantir, que é uma empresa que fornece tecnologia militar pro Pentágono. Vem do Tolkien, da bola que vê tudo, mas que enlouquece as pessoas que têm o poder. Então o cara escolheu o nome, porque ele é fã do Tolkien, ele escolheu literalmente o nome para a empresa dele de uma tecnologia, vamos dizer, para ver o futuro e para controlar todo mundo. E olha o que ele diz, né, nesse ponto. Tem uma palestra dele em 2010, se eu não me engano. 2010. Então ele falou, nunca poderíamos ganhar uma eleição, tá vendo? Conseguir certas coisas porque éramos uma minoria tão pequena, mas talvez você pudesse realmente mudar o mundo unilateralmente sem ter que... Volta um pouquinho. Convencer as pessoas. Você tá vendo? Isso é o que ele tá falando, né? Ganhar uma eleição A gente nunca vai poder ganhar uma eleição porque nós somos uma minoria. Mas né? Talvez você pudesse realmente mudar o mundo unilateralmente, sem ter constantemente convencer as pessoas e implorar a elas, se elas concordarem com você por meios tecnológicos. Você tá entendendo? Então ele tá defendendo o seguinte: a gente vai usar tecnologia para convencer as pessoas, porque a gente não vai ganhar a eleição. Rede social. E agora o que está acontecendo lá no Doge, né? Ele foi o cara basicamente que pagou a campanha do J.D. Vance, o vice do Trump, para senador, apoiou o Trump, deu fortunas pro Trump. Então, e obviamente que ele tem o interesse do Palantir, né? A tecnologia do Palantir está sendo usada pelo exército israelense agora lá em Gaza, né? Para o que eles chamam de kill list.
entendeu? Usaram conversas de palestinos morando nos Estados Unidos com familiares lá na faixa de Gaza para encontrar as pessoas na faixa de Gaza. Então, assim, é uma tecnologia de vigilância que agora já está começando a ser usada dentro do próprio Estados Unidos, assim, tá? Então, quando a gente fala do crédito social e do controle lá do Partido Comunista Chinês na China, isso já está sendo, de certa forma, reproduzido nos Estados Unidos com outro nome para defender a democracia, mas é o quê? É vigilância do cidadão e controle social, né? Então, tecnocracia é isso, né? É esse controle populacional. Nós corremos o risco, hoje em dia, né, de criar um grande Estado global, onde injustiças conscientes, né, só serão possíveis como uma estatística de felicidade das massas. Então, né, fala assim, tais máquinas serão usadas pelo ser humano ou bloquearão os seres humanos de aumentar o seu controle para o resto da humanidade e para os seus líderes políticos tentarem controlar as suas populações através das máquinas, né? Não através de técnicas políticas, mas através de meios mecanicamente concebidos, né? Então, ligando a questão do controle populacional. Aí você fala assim, é só tecnologia? Não. Você tem outros métodos que eles também promovem, né, para controle populacional. Por exemplo, droga, né? Então, recentemente você viu o Noah Yuval Harari falar que quando todas as profissões terminarem por causa dos algoritmos, né, o que vai fazer com essa população ociosa? Ele fala, vamos dar droga e videogame. Né? E isso lembra muito do livro Admirável Mundo Novo, onde o Aldous Huxley falava que essa sociedade do futuro iria viver dopada, à base de uma droga que ele chama de soma, né? Tem um filme também com Fim dos Tempos, talvez, não sei, é um filme que é na virada do milênio, que fala sobre isso. As pessoas também ficam num mundo virtual em vez de drogado, em vez de viver a realidade. Ele fala assim, há uma sugestão forte, né, de um completo controle da sociedade através de agentes químicos que podem ser usados para controlar a mente na maioria das atividades. E isso está à nossa disposição para serem usadas sabiamente ou não sabiamente, né? E isso aumentará a capacidade de controle dos seres humanos. Tá? Então, e é o que ele fala aqui, que o Aldous Huxley chamava da revolução final. Ele fala, eu devo comentar a respeito desse último parágrafo sobre a frase do Aldous Huxley, né, falando sobre a revolução final, aonde irá combinar o efeito das drogas e a mídia, tá? Então, as drogas e a mídia, para criar em uma geração uma completa sociedade onde eles estarão num campo de concentração sem dor. Desculpa, um campo de concentração da mente. Desculpa. Só lembra, vi aqui o filme Estranhos Prazeres. Estranhos Prazeres, já com o Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, achei aqui, não é Fim dos Tempos, é Estranhos Prazeres. Da Catherine Bigelow, é bom esse filme. Então ele fala assim, olha, vamos criar um campo de concentração sem dor para a mente, aonde as pessoas irão perder as suas liberdades no prazer de uma ditadura sem lágrimas. Né? Então ele fala, em outras palavras, né, é o que foi descrito em Admirável Mundo Novo, né? E o Aldous Huxley advoga o uso de mescalina e outras drogas psicodélicas para nos guiar em direção à consciência cósmica e à iluminação mística. Tá? Então, assim, outra forma de controle, né, por exemplo, o LSD, que foi criado em um laboratório, né, foi criado pela Sandoz e tal, foi usado para mudar toda a cultura americana nos anos 60. O objetivo exatamente era começar isso, essa implementação de uma cultura de droga. Né? Então, nesse livro aqui do Neil Postman, chama Tecnópole, né? O que é esse livro? Esse é um livro sobre
exatamente o impacto da tecnologia na nossa cultura e como a gente está sendo influenciado, né, e está se rendendo essa questão da tecnologia sem perceber, né? Ele fala assim, a ciência social gera exemplos específicos que podem ser usados para organizar a sociedade numa base racional e humana. Isso implica, né, tecnicamente, que tecnologias invisíveis supervisionadas por experts podem desenhar o controle do comportamento humano e colocá-lo num curso correto, vamos dizer assim, né, conforme o que eles determinam correto. A terceira ideia é que a fé na ciência pode servir como um sistema de crenças que dará significado à vida, bem como um sentimento de bem-estar, moralidade e até mesmo imortalidade, né? Imortalidade é interessante já começar a citar, porque a gente vai falar em breve sobre o transhumanismo, sobre o que eles acreditam a respeito do transhumanismo, né? Vamos aqui no Breve História do Futuro. Então ele fala assim, um banco central garantirá a estabilidade das principais moedas, depois gerará uma moeda única, que excluirá da comunidade financeira internacional toda instituição que permita lavar o dinheiro, né? As sedes dessas instituições não terão, é óbvio, de ser todas instaladas no mesmo lugar, ainda que tenha sido esse o caso, enfim, de Jerusalém, mas ele fala basicamente o que é importante nesse parágrafo? Falar da questão já da moeda universal, de uma moeda só, né? Que isso faz parte da tecnocracia, de você controlar a população através do seu consumo, né? Através do que você ganha, do que você gasta. Então, isso é uma das bases, né, da tecnocracia. Nós poderemos, né, através de uma nova organização mundial científica, suplantar as velhas instituições como a Royal Society, por exemplo. Então, nós vamos usar a tecnologia para suplantar as universidades e, inclusive, a parte religiosa, né? Eles sempre falam que a gente vai ter que trazer um novo paradigma religioso também, porque, de novo, o conceito judaico-cristão sempre traz uma identidade pessoal e uma liberdade de você empreender, de você falar, não, eu sou um indivíduo, né? Eu não sou mais um só no coletivo. E basicamente é contra esse controle tecnológico, onde você tá numa gaiola eletrônica, né? Preso. E aí a gente entra na questão do transhumanismo satânico, o futuro da razão, né? O que é isso? É um artigo? É um artigo falando sobre como o transhumanismo ele tá intelectualmente, filosoficamente ligado ao que se conhecia como satanismo. É uma nova versão do satanismo? É uma nova versão com outros nomes, assim, né? Porque qual é a semelhança? A semelhança é que fala assim, não, a gente vai tomar controle da evolução humana e nós vamos nos tornar deuses, nós vamos nos tornar imortais. É a mesma oferta que foi feita para Eva. Exato, exato. Coma dessa fruta e você vai se tornar como Deus. Exato. Vai virar Deus. Exato. Ou da Torre de Babel. Exato. Toda vez que a gente tentou fazer isso, não deu muito certo, né? Então, só que você tem que acreditar né? E aqui, por exemplo, ele fala, né, o Weiner, assim, nós temos modificado o nosso meio ambiente tão radicalmente que agora nós devemos modificar nós mesmos em ordem de existir nesse novo meio ambiente, tá? Então, você vê, né? É interessante que nesse livro que ele fala sobre cibernética, ele mesmo defende já o transhumanismo, que fala assim, né, o homem está mudando o meio ambiente, então a gente tem que mudar a nossa própria natureza para agora a gente conseguir
viver nesse novo meio ambiente, né? O renomado biólogo Sir Julian Huxley notou uma geração atrás que a qualidade da população humana não é muito alta e está começando a se deteriorar, e por isso ela deve ser melhorada. A deterioração é graças a defeitos genéticos que, se não fosse a medicina, morreriam, mas eles são mantidos vivos. Então, também está defendendo já essa ideia de que a gente tem que interferir, né? Não usar a medicina para, vamos dizer, preservar essas pessoas que, se não fossem a tecnologia, iriam morrer. Né? E fala, as possibilidades da transformação humana através de manipulação genética estão cada vez mais se aproximando do cenário ciborgue. Uma medida eugênica chamada eutelegênesis é primeiramente sugerida na União Soviética através de um cientista, o Seberovsky, e depois nos Estados Unidos, e propõe que o esperma do homem seja julgado superior ou inferior, e se for julgado superior, será artificialmente inseminado. Portanto, aumentará a frequência de genes desejados vamos dizer, no gene pool, né? Vamos dizer, na coletividade genética da raça, né? Os bancos de esperma já existem, né? Os bancos de ovos devem ser estabelecidos também. Em uma recente e controversa fala, né, de ganhadores do Prêmio Nobel, onde eles ofereceram o seu esperma de graça, por uma verba, por um preço, para mulheres que queiram inseminar esses espermas, né, para melhoria da raça. E ele fala, e as possibilidades da engenharia genética vão ainda mais, né? Conforme nós ganhamos mais conhecimento a respeito do código genético, mexer diretamente com os genes pode adicionar ou subtrair instruções na célula. Muitos biólogos acreditam que a inteligência, a memória e a capacidade física de autorreparação do corpo pode ser melhorada. Engenheiros genéticos poderão aumentar a longevidade e colocar mais funções corpóreas debaixo de um controle consciente somente obtido através da tecnologia.